Olá, Olá, bem-vindos ao Sinais do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Estamos aqui na nossa quarentena, mas É, tem uma coisa, uma vantagem, não é uma coisa boa, uma sim. vantagem, que como nós somos da mesma família, moramos na mesma casa, então o nosso trabalho não vai ficar prejudicado e nem vocês ficarão, porque nós continuaremos com os mesmos cenários, com o mesmo tema, sem problema nenhum e estamos seguros. Estejam seguros aí também, não saiam de casa. É. Antes de começar a falar no arcano menor que nós vamos falar hoje, se não se inscreveu no canal, se inscreva, toque o sininho para receber nossas notificações, dê o seu like, comente, divulgue. E hoje nós vamos falar num tema que procede bastante, deu necessidade de falar. O Cavaleiro de Espadas. Um homem agressivo indo para a luta, né? Figura simples de se entender, né? O cavaleiro nós temos o rei, a dama, o valete, o cavaleiro. O cavaleiro, o rei e a dama, eles são pessoas, né? Que são daquele jeito ou estão daquele jeito, Sim. naquele momento representam, né? Não representa assim nem sempre uma personalidade eterna naquilo ali. Mas isso é para um curso de tarô, isso é para um outro assunto, né? O objetivo daqui é a gente filosofar sobre o tema da carta. O cavaleiro, ele pode ser uma pessoa, mas ele também pode ser uma ação. É bem mais uma ação do que uma pessoa. Pode representar uma pessoa, mas é bem mais uma ação. O que significa... o cavaleiro de espadas. Agressão. Vamos falar de agressão. Ultimamente eu tenho ouvido, Valmir, as pessoas dizem, hoje as pessoas estão mais agressivas, elas não têm medida, elas estão, né? Não é hoje em dia, sempre foi assim. Hoje em dia tem internet, hoje em dia as pessoas têm mais voz. Hoje em dia está muito mais visível as coisas, né? Mas as pessoas, de uma certa forma, sempre foram agressivas. A única diferença assim, de sempre e de agora, né? Mesmo sempre tendo é que existia maior educação antes. A maneira de criar, a maneira de educar, a maneira, sabe, até a religiosidade funcionava nesse sentido. Nessa época. Né? Porque antigamente a religiosidade não era motivo para as pessoas agredirem, como está acontecendo hoje em dia. Né? É verdade. Hoje em dia as pessoas usam mais a religião para agredir, dizer que eu estou certo, do que antigamente. Antigamente era respeito. Hoje mudou a educação. Ou seja, não é mudou assim, estou educando de uma outra forma. Não. Hoje tiraram a educação da importância de criar um ser, de desenvolver um ser humano. E esse ser ter respeito por outras pessoas. Isso aí é tudo um pacote, né? Sim. E aí o que acontece? O que era reprimido, não que era reprimido por outras pessoas. Sim, o medo que se tinha do pai, mesmo que não fosse certo, tinha que ter respeito. Sim. Mas medo. Era uma outra época. Mas era uma outra época. E respeito pelas pessoas com mais idade, respeito pelo próximo, tinha assim um respeito, né? Verdade. Maior. Tinha um limite maior, né? Hoje parte... Não, e as pessoas não partiam da hipocrisia, elas pensavam que elas tinham que respeitar os avós, os pais, sim. Aquela coisa. Não era falso. Não é autoridade em si. Era natural, questão, né? Natural. Hoje, o que acontece? Hoje perdeu-se isso, quer dizer, partiu de dentro de casa para fora. Perdeu-se dentro de casa sem limite. Então, aquela agressividade que a criança podia ter quando, né, na sua fase infantil, né, de brigar, agressividade, com o tempo ia amenizando e ela se entendendo, né? Sim. Hoje aquilo de agressividade infantil não é corrigido. E aí o que acontece? Cresce um adulto violento, e não violento não é só aquela pessoa violenta fisicamente. Violento no modo de se expressar. Apesar que hoje fisicamente está muito forte. E por outro lado, isso pega todas as classes sociais, porque você está descrevendo a classe média e a classe alta. Na classe mais baixa, menos favorecida, vamos dizer assim, não gosto de falar classe baixa, menos favorecida, né, que é reprimida pelo próprio sistema, ela tem o próprio sistema leva a uma falta de educação
por parte do sistema, de uma falta de estofo do sistema, Sim, de base, de é, saúde, de educação, de tudo isso. é. E a pessoa fica perdida e fica revoltada, aquela coisa toda. Porque você sabe o que gera a agressividade, Valmir? Sempre, se vocês perceberem, a agressividade, ela sempre é em cima do mais fraco, seja ele qual for, seja numa classe social que você acha inferior, seja num sexo que você acha inferior ao seu, como o homem para a mulher, como o hétero para o gay, né? Do branco para o negro, porque não se conforma que a escravidão acabou até hoje, que acha que é inferior. Toda agressão de sistema, tanto político, quanto familiar, quanto pessoal, quanto social, ela tem uma base, uma semente básica: frustração. Toda agressividade nasce de uma frustração. Que você vê, quando uma criança não consegue o que ela quer, quando ela é bem pequena, vocês podem observar isso. Quando ela não consegue o intuito dela, ela agride, ou ela grita, esperneia, chora de raiva, se joga no chão, aquela coisa toda. Aí, antigamente a mãe sapecava, dava umas palmadas, hoje não pode mais, né? Daí ela se enquadrava. Mas é sempre vinda de uma frustração. A frustração de eu não ter mais escravos, a frustração, aqui, vamos falar do país aqui, né? De eu não ter mais subalternos, da ideia de que todo mundo pode ter os meus direitos, daí, né? A empregada doméstica não é mais subalterna, não é mais subalterna, né? Uma funcionária. Da mulher que antes obedecia o marido não ser independente, do Sim. gay ter o seu direito de casar e tudo, isso tudo, essa frustração, como assim? Está tirando do ideal que eu tive, do que eu sou nessa sociedade, nesse mundo, então eu agrido. Isso num contexto amplo. Sim. Vamos num outro contexto. O moleque que bate no outro na escola. Ele acha que o outro é gordinho, é feio, eu vou bater porque eu... Sabe? Mas vem de uma frustração que ele traz de casa. Talvez o pai dele bata nele ou faça essas coisas com ele, fala, você é ridículo, você é isso. Ele encontra o mais ridículo na escola e ele vai agredir. É sempre esse ponto de frustração. Sempre. E a agressão que nós estamos falando de raiva. E a raiva, ela potencializada, ela vira ódio. Daí ela vira um foco, né? Isso aí também tem a ver, tem uma ligação assim bem forte com mimo, né? Você acha? Porque é o seguinte, dentro da educação... Mas você não vem da frustração? Mas mas paradoxal isso que ele colocou agora. Não, mas o mimo é o seguinte. No nosso entendimento, do nosso tempo, ou das pessoas que são do nosso tempo, assim, o mimo era mimar, dar carinho, né? O mimo se transformou hoje num tudo pode. A educação. Psicólogas, educadores... Equivocadas, você está falando. Né? Não as psicólogas boas, educadoras assim, boas, pelo amor de Deus. Não, lógico. Não, mas foram profissionais que impuseram isso. Tá? Na década de 70, 80, a coisa estava meio equivocada mesmo. Né? E aí, eu me lembro disso, o que acontece? Há diálogo. Né? Então, assim, não correção, diálogo. Quer dizer, negociação. Quando você educa uma pessoa, você tem que educá-la e insistir, porque a educação não nasce naturalmente, né? Você educa para se comportar no ambiente. Então você educa, né? Educa para saber os limites, tal. Mas Valmir, aí, quando você educa, estabelecendo limites, você gera frustração que gera a agressividade. Calma, mas aí que eu ia chegar lá. Né? Como é que funciona? Você educa para saber os limites, tá? Numa boa educação, o diálogo funciona. Sim. Certo? Sim, claro. Aí o que acontece? Os pais perderam esse dom da paciência, de educar. Que tanto é que tem polêmica, tem briga, tal, que tem que jogar a escola tem que educar. A escola que tem que ensinar a pedir a bênção, dar boa noite, bom dia. Isso. Mas
essa a informação que os pais têm. Lógico, a modernidade, os pais estão trabalhando e a criança na escola, e a criança na creche, os pais não criam mais os filhos. Tanto é que nessa quarentena está se mostrando eles desesperados que não sabem o que fazer para Então, entreter os filhos dentro de casa. Foi confortável conversar com a criança, confortável, os pais. Não educar a criança na conversa, conversar com as crianças. Explica-se para a criança, não sei o que lá, mas não cobra a atitude contrária. Por quê? Porque foi falado, a amiga falou, porque a prima psicóloga da amiga, não sei o que lá, falou que é assim que funciona, né? Nascem os demônios. Sempre, né? Nós somos todos demônios quando nascemos. Aí você conversa com a criança, é diário, e fulano não faz isso, fulano não faz isso. Nunca explica para a criança, e nunca reprime a criança, e nunca tal, porque na psicologia da coisa vai frustrá-la. Tem umas amigas minhas do Face que elas estão fazendo uma brincadeira de quarentena agora, que eu estou achando muito bonitinho, que nem tudo está perdido nesse campo que você está falando. Sim. Que é assim, que eles estão perguntando coisa para os filhos menores, e é uma entrevista que faz com um filho de 5, 9 anos, por aí. Então, entre várias perguntas, tem uma assim: por que eu devo ser educado com os outros? E a criança responde: para que não. Eu sou educado para que as pessoas gostem de mim. Sim. Entendeu? Para evitar que elas não gostem de mim. E isso é muito legal. Tá? Sim, fantástico. Né? Tá? Mas vamos falar de uma agressividade com a minoria. Por que o agressor agride o mais fraco? Vamos mudar o foco. Tá? Vamos pegar, a gente parte do princípio da criança, é complexo isso, né? Mas vamos pegar a partir da criança, que ela se frustra e ela agride. Ela aprende assim. Quando se torna adulto, por que o adulto é agressor? O Hitler, por exemplo, era extremamente frustrado. Ele não foi aceito da escola de belas artes, ele não foi aceito numa série de coisas. Ele ficou com ódio de judeus e de coisas assim e causou o que causou. Você vê que todo tirano, repressor, ele é frustrado em alguma coisa muito séria na vida. Ele não aprendeu a lidar com essa frustração. Então ele vai agredir. Ele vai agredir o que ele acha que é mais fraco. E aí, o problema é esse, Valmir. Esse que ele acha que é mais fraco se coloca como fraco e permite a agressão. E vira vítima. Por que aquele povo... que eu sempre me perguntei isso, por que aquele povo que ia para os campos de concentração, como judeus, gays, ciganos, eles obedeciam, eles tiravam a roupa, cavavam para morrer, sabendo que eu morrer. Eu não cavava porra nenhuma. Eu ia dar trabalho para eles, entendeu? Vai me matar, vai. Eu não vou tirar a roupa e não vou cavar porra nenhuma. Né? Mas, sabe, a passividade das pessoas que é perigosa para esse tipo de gente que é agressiva, que está agressiva ou que é agressiva. Né? O silêncio dessas pessoas eu não vou me igualar ao agressor, eu não vou ser como ele, não vou estar sendo como ele. Peraí, você impor respeito, você não vai me agredir, não? Sabe? Que nem quando o moleque, o gordinho, chega lá pro cara que tá dando bullying pra ele, mete um soco na cara porque ele tá cansado de apanhar, o outro para de fazer. Mas violência não responde com violência. Tem toda essa celeuma. Só que o fraco, calado, ele continua contribuindo, né, com essa doutrina de que você tem que ficar quieto. Eu não sei se é a doutrina do cristianismo de bater numa face da outra, mas isso não alivia em nada. Porque quando uma pessoa começa a agredir você durante muito tempo, eu tenho experiência própria disso, e você se levanta, e às vezes nem precisa agredir, mas você se impõe de uma forma que assusta, ele te respeita. Você entende? Sim, o Cavaleiro de Espadas é um estado de que ela sai, essa carta, que você vai ser agredido ou você precisa agredir para se defender. Né? Seja de uma causa, seja isso ou aquilo. Você não combate tirania com flores. Porque o tirano que quer te agredir, quer te matar, ele quer que se foda as suas flores. Ele vai fazer e pronto. E você sendo assim, você vai virar um mártir só. Você não vai procurando e vai acontecer com milhares de pessoas. Existe uma...
existe uma lei da natureza de equilíbrio, né? Porque para todo valente, né? Ele só é valente porque existe covarde, para todo malandro existe Ou trouxa. passivo. Ou passivo, Vamos vamos tirar ser do covarde, e vamos colocar o passivo. E para todo malandro O sempre tem os pacifista. idiotas, Sempre. né? E é sempre assim. Você lembra daquele, acho que era Bezerra da Silva, que falava malandro é malandro e mané é mané? É. O malandro existe por causa que existe mané? É a mesma coisa É a mesma dentro coisa. Eu acho que as pessoas deviam se tocar de igualdade, quando elas procuram a igualdade, é igualdade nesse sentido, tudo na proporção exata de equilíbrio, né? Que a pessoa é violenta porque alguém se encolhe. Mas E não é questão física, né? Porque se Quando a gente só basear nisso é ruim. Mas a pessoa que é violenta e é malcriada e é bocuda e tal, e ela grita para quem tem ouvidos. É verdade. Né? Porque... E ela grita porque ela quer se convencer também daquilo, né? Sim. Porque ela é muito insegura. A pessoa muito agressiva, assim, ela é muito insegura. Ela não tem base para se autoafirmar, porque quem está seguro consigo mesmo não precisa agredir ninguém. Entende? Agora, às vezes, essa carta sai como positiva quando você precisa desbravar um assunto, né? Essa carta não é só negativa, precisa desbravar um assunto que requer a sua coragem, que requer a sua valentia, sabe? Que você vai transpor um limite de tirania ou de injustiça, sabe? E você necessariamente não é agressão física, aí você nem é bravura mesmo, né? Tudo tem as pessoas que se assumem como vítimas ou como menor ou como inferior, né? Essas três itens cabem em todos esses aspectos, né? Ela não vai entender esse tipo de carta, por exemplo, né? Porque ela é capaz dela deixar o agressor ou o malandro ou berrão. Existem várias formas de agressão, né? Passar na frente. E ganhar vantagem. Então, assim, ele é bom porque ele foi esperto? Não. Alguém foi trouxa para dar o lugar. É o passivo e o ativo, né? Isso aí é esse funcional. É isso mesmo. Isso que não é funcional numa sociedade e assim, entre relações humanas, é você sempre se sentir inferior porque tem mais dinheiro. Putz. Né? Ele está na faculdade, eu não estou, então ele deve saber mais, sabe? Pode até saber mais. Isso quando acha que o líder espiritual sabe mais que você. Também, até isso. Em todas as áreas. Em todas as áreas, sabe? É o professor que não te respeita porque ele te trata como menor. Eu já vi gente que fala está na Bíblia e não sabe ler. Foi porque o pastor falou, ou porque o padre falou, ou porque o pai de santo falou, porque ela não sabe aquilo a fundo e ela se torna passiva. E essa passividade, ela é muito prejudicial, ela desequilibra todo esse assunto. É verdade. Né? Porque a dinâmica da espada é você abrir caminho e construir, Valmir. Essa carta devia de ser extremamente positiva. Mas no que a gente está vivendo nessa conjuntura, ela se torna assim, os coitados, as vítimas, os mártires e aqueles que avançam, justa ou injustamente. Sabe? Porque qual é a razão do cara estar me agredindo? Por que ele está me agredindo? Por que isso está acontecendo? Por que ele está fazendo isso comigo? Porque ele me acha inferior? Porque eu represento alguma coisa que agride a inveja, que ele tem inveja de mim, ou que ele queria ser o que eu sou? Tem todos esses parâmetros que as pessoas não pensam nisso. Mas isso aí é falta de exercício de contestar a vida, conquistar as falas. Sabe? Porque hoje em dia você não pode mais contestar. É a minha opinião. Foda-se a sua opinião. A sua opinião é baseada em dados, em fatos, ou é só seu achismo? É o sonho que você botou na sua cabeça. Às vezes você muda de postura, muitas pessoas mudam de postura para não ofender o outro. E o outro te ofende à vontade. À vontade. Então você muda, não, mas eu não vou. Aí vem que eu não vou me igualar a ele. Assim, não, é que ele é nervoso. Eu não vou me igualar. Ou então, a mulher que é agredida pelo marido, é só quando ele bebe. Tem isso. Tem tudo isso. Só que não é isso. E aí tem uma outra coisa, né? Hoje em dia, com essa quarentena, né? Quarentena, mas infelizmente a gente já tem essa pseudo-quarentena, que tem uns malucos aí.
Mas essa quarentena, as pessoas forçosamente estão vivendo em família. E não tem como fugir disso. E pra gente é tão normal isso, né? E hoje as pessoas estão aprendendo a viver em família. Aí o que Elas não acontece? estão gostando muito, não. Não estão gostando, Não mas estão forçosamente acostumadas, elas não conseguem fugir do problema. Então tem que resolver. Tem que resolver. Quer dizer, uma coisa que já podia para resolver. Resolver é sempre assim que resolve. Senta, junta todo mundo lá e vamos lá. Fala a verdade na cara de cada um e resolve isso. E resolve, porque não vai, sabe, matar ninguém. Isso não mata. O que mata é a omissão. Então, você agredido, você agride. Se você agride, por que você está agredindo? Que frustração é essa? Vai trabalhar essa tua frustração, sabe? Porque o mundo não é do jeito que você quer. E se você está sendo agredido, por que você está permitindo isso? Por que você está achando que essa pessoa tem o direito de te agredir? Reage, né? Não precisa ser tapa na cara, não precisa ser nada. Reaja. Eu consegui reagir a essas coisas sem precisar agredir fisicamente. Sim. E com sucesso, entendeu? Então, porque o que acontece? O agressor tem a ver com o deus Marte, o deus da guerra, o planeta Marte. E o amor, que tem a ver com Vênus, com Afrodite, né? Ele chega a agredir o objeto passivo que ama. Né? A mulher não gosta mais dele, ele vai agredir, é Marte e Vênus. É uma energia que tem no universo, mas tem que tomar cuidado. Não é porque essa energia está aí que é destino, você tem que saber o que você está fazendo. Não, e outra coisa, se você é passivo, por sua natureza, tenta rever, porque seu passivo pode ser uma agressão. Ah, pode. Às vezes, passivo-agressivo. Às vezes o seu companheiro, o seu amigo, a sua família espera uma reação sua. Para ver se você... Até a criança quer limite. Ela testa você para ver se você falar, não vai fazer. Daí ela fala, agora eu tô seguro. Você passivamente, você morre. Porque meu pai tá me protegendo, ele tá dizendo que não, né? O passivo morre, sempre perde. É verdade, Tem gente. que rever isso. Vamos rever esse conceito. Qualquer coisa, se vocês colocarem um debate aí nos seus comentários, a gente volta a essa carta para falar mais dela, tá? Sim, claro. E é isso aí, gente. Vamos rever essas agressividades. Vamos lá. Se você está agredindo ou se está sendo agredido. Um beijo, até a próxima. Até lá, gente. Se cuidem, hein?